Nessa aula eu vou mostrar como criar um banco de dados Firebird usando a ferramenta FlameRobin. Então vamos abrir aqui o FlameRobin. Quando você abre o FlameRobin pela primeira vez, se você não tendo ainda nenhum banco de dados instalado, nenhum banco de dados registrado, ele vem dessa maneira aqui, ó, em branco. Aqui, nessa área aqui, ó, é onde ficam os bancos de dados que você criar e que você registrar. Então vamos criar o nosso primeiro banco. Vai vir aqui no menu Database, que significa base de dados, tá? A palavra data significa dados. Clicando aqui no menuzinho que se abre, nós vamos escolher a opção Create New Database. Create, o inglês, tá? Eu não sei falar, então eu vou falar em português mesmo. O Create, a tradução é criar, New é novo e Database é base de dados. Então, ao clicar aqui, se abre aqui para a gente essa janela, onde a gente vai fazer as configurações de criação do nosso banco de dados. Essa primeira opção, Display Name, é somente o nome que será exibido aqui na lista de bancos de dados registrado. Eu vou colocar aqui, ó, nome de exibição. Depois você vai ver o que é e eu vou te mostrar como trocar. Aqui em cima não tem problema você colocar caracteres especiais, não tem problema você colocar acentuação, tá? Nem o cedilha, nem qualquer coisa que você quiser colocar aqui em cima pode. Já aqui no campo de baixo, no database path, que é o caminho do banco de dados, essa palavra path significa caminho, você não pode colocar caracteres especiais nem acentuação. Então, vou clicar aqui nesse botãozinho pontilhado aqui, ó, à direita, vai abrir para mim essa janelinha aqui, que é onde eu vou escolher o local e o nome do meu arquivo. Então aqui eu vou salvar ele dentro da pasta D, aqui, e o nome eu vou colocar banco teste. Eu costumo colocar tudo maiúsculo, mas isso não faz diferença. Então, aqui no nome de arquivo, você não pode colocar caracteres especiais nem acentuação, tá? Por quê? Pode ser que quando você vai desenvolver a sua aplicação para consumir esse banco de dados, dê algum erro por conta dessa nomenclatura, desse nome. Então, não use acentos, nem caracteres especiais e nem espaços em branco, como é o caso aqui, ó, de um espaço entre uma palavra e outra, tá? Quando o seu banco de dados for composto por um nome composto, no caso, você usa um underline para separar cada palavra. Então, ao dar aqui um abrir, clicar no botão abrir, ele vem aqui no Database Path, ó, com o caminho do banco de dados, o nome do banco de dados e a extensão do banco de dados que vai ser criado, que no caso é o .fdb. O usuário, username e o password, a senha, são os padrões do Firebird, que é sysdba e a senha masterkey, masterkey. Esse usuário e essa senha gera muita discussão por conta da segurança do banco de dados. Então, assim, já fazem uns 6 anos, até um pouquinho mais, que eu trabalho com Firebird. Eu ainda não sei se existe, até onde eu sei, não existe uma forma de criar um usuário único para cada arquivo de banco de dados, tá? De forma que se você levar o banco de dados para outra máquina, a pessoa vai se conectar com esse usuário aqui e ela consegue ver as suas tabelas, os seus dados e tudo mais. Então, assim, no quesito segurança, eu acho que o Firebird fica devendo e muito, tá? Mas eu particularmente uso o Firebird na empresa onde eu trabalho, uso em casa, desenvolvo alguns sistemas. Então, assim, eu não vejo problema dessa forma porque o uso é muito local, assim, digamos, né? Se você tem um sistema, você constrói para uma empresa, você, não sei, para alguém, para um amigo seu, você tem que explicar a ele esse grau de segurança fraca aqui que a pessoa não pode de maneira nenhuma deixar que outra pessoa copie o arquivo de banco de dados, ok? Mas assim, nada impede você dar uma pesquisada sobre esse assunto e ver as opiniões de outras pessoas também sobre esse assunto. Eu vi uma vez que na versão 3 do Firebird haveria essa possibilidade. Então assim, eu já instalei a versão 3, já dei uma olhada, já testei, mas eu não consegui fazer. Então assim, eu vou continuar pesquisando. Se por acaso eu conseguir achar
alguma coisa que faça com que o arquivo de banco de dados seja protegido com uma senha diferente dessa, eu posso nesse mesmo módulo aqui como fazer. Então aqui agora o char7. O char7 ele é a coleção de caracteres que o seu banco de dados vai utilizar. Isso vai permitir você gravar no seu banco de dados caracteres especiais, acentuados, entre outras coisas mais, que é ali da escrita de texto, da codificação no caso, né? Então, esse char7, existe aqui uma lista, tá? Alguns são mais utilizados, outros menos. Eu utilizo esse Windows 52, tá? Mas, como eu disse, nada impede você de dar uma pesquisada sobre esse assunto e ver aí se isso tem alguma influência para você, se você precisa de usar um outro tipo de char7, tá? Esse page size, o que é isso aqui? Antes de mexer, assim, logo no início, até pouco tempo atrás, eu pensava que era alguma coisa relacionada com o tamanho da base de dados. Por exemplo, se eu colocasse esse 4096, a minha base de dados só poderia ter no máximo 4 GB, tá? Mas isso não tem nada a ver. Isso aqui tem a ver com o processamento, o uso de processamento que o computador vai, no caso que o armazenamento do seu banco de dados. Se você colocar, quanto mais você coloca, por exemplo, se eu colocar esse 16 aqui, ó, o meu banco de dados vai ficar muito mais pesado do que se eu colocar esse 4 aqui. Então, assim, tudo que eu já li sobre esse assunto fala que esse 4096 aqui é o mais indicado tanto para uma performance boa, quanto para um tamanho também de arquivo de banco de dados aceitável. O SQL dialeto no caso, é a conversação, no caso a fala, o entendimento que o Firebird tem com os comandos SQL. Porque cada banco de dados, no caso, cada servidor de banco de dados, seja MySQL, seja Firebird, Access, tem a sua forma interna de executar, a sua forma interna de entender as coisas. E foram, ao longo dos anos, né, foram sendo criadas linguagens, dialetos de SQL, que os olhos humanos consigam entender com mais clareza, no caso, né? Por exemplo, todo banco de dados que você utilizar, para você selecionar uma tabela, você vai escrever select asterisco from e o nome da tabela. Então, assim, mesmo que o Firebird leia isso de outra forma, a forma como a gente vai escrever vai ser a mesma. Então, atualmente, está se utilizando aí o SQL Dialect 3, tá? Então, feito aqui as configurações, como eu disse, nada impede você de dar uma pesquisada sobre cada um desses quesitos aqui, principalmente o char7, o page size e o SQL Dialect, porque tudo que eu sei, eu não me profissionalizei, eu não aprendi em faculdade, eu não aprendi em curso, eu aprendi lendo muito, vendo muito vídeo, mexendo muito e ficando aí até altas horas da noite estudando, tá? Então, clicando aqui em Create, no caso criar, aparece aqui, ó, o nome do banco de dados que foi exibido, o nome do banco de dados que foi criado. Se você quiser mudar esse nome a qualquer momento, você pode. Basta clicar com o botão direito, usar aqui, ó, Database Registration Info, e o nome que você colocar aqui, ó, vai ser mudado ali no nome de exibição. Eu vou dar um salvar aqui, ó, alterou aqui, mas se você for lá na pasta onde você criou o seu arquivo, ó, você vai ver que o nome permanece banco teste.fdb, ok? Então por hoje é isso. Na próxima aula eu vou mostrar como registrar um banco de dados já existente para que você possa utilizar esse banco de dados aqui.